A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a força que sustenta a nossa vida. Por isso, não há razão para temer. Mesmo quando os inimigos se levantam, mesmo quando a escuridão parece cercar a alma, aquele que confia no Senhor permanece firme. O salmista expressa essa confiança ao declarar que, ainda que exércitos se levantem contra ele, seu coração não se abalará, porque sua segurança está em Deus. O maior desejo de sua alma é habitar continuamente na presença do Senhor, contemplar a sua beleza e meditar em sua bondade, pois ele sabe que no tempo da angústia, Deus o esconderá sob suas asas, o guardará no refúgio do seu amor e o colocará em segurança sobre a rocha inabalável. E quando a vitória chegar, ele erguerá a voz em gratidão, cantando louvores àquele que o livrou. Mas antes de elevarmos nossa oração, quero refletir contigo sobre algo essencial: o poder da oração nas primeiras horas do dia. A oração da manhã é o momento em que entregamos ao Senhor o controle sobre tudo o que ainda está por vir. É o instante em que reconhecemos que não somos suficientes por nós mesmos e que precisamos da presença de Deus para atravessar cada desafio. Quando entendemos o valor da oração matinal, ela deixa de ser um hábito e se torna um encontro sagrado, um diálogo íntimo entre o Criador e aquele que o busca com sinceridade. Orar ao amanhecer é mais do que pedir, é se render, é declarar: Senhor, antes que o mundo me toque, que a tua presença me envolva. É oferecer ao Pai os primeiros minutos do dia como uma semente de fé que floresce em força, proteção e paz ao longo de todas as horas seguintes. Todos nós precisamos de um espaço onde possamos estar a sós com Deus. Um refúgio onde o coração possa se calar diante do mundo e ouvir apenas a voz do Criador. Enquanto não encontramos esse lugar, a oração se torna algo distante e a comunhão com o Pai enfraquece. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos mostra o exemplo perfeito. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus compreendia o poder da solitude espiritual. Ele se retirava não porque estava só, mas porque desejava estar em total comunhão com o Pai. Foram 40 dias e 40 noites de entrega no deserto. E novamente, antes de enfrentar a cruz, ele orou no silêncio do Getsêmani, provando que a força verdadeira nasce da intimidade com Deus. Esse exemplo é um chamado para cada um de nós. Não há como cumprir o propósito divino, caminhar pela fé ou viver de modo agradável ao Senhor se não estivermos cheios da sua presença. Quem segue a Cristo precisa de momentos de recarga espiritual, momentos para se alimentar da palavra, se fortalecer na oração e se aproximar do Pai, não apenas pelo que ouve dos outros, mas pelo relacionamento direto e pessoal com Ele. Pergunte a si mesmo com sinceridade: você tem buscado a Deus como deveria? Tem separado um tempo diário para se renovar na fé? Tem um canto onde pode se derramar em oração, longe das distrações, livre diante do Senhor? A vida por si só já nos consome. Os problemas drenam nossa energia e desviam o foco do essencial. E por isso, tentar viver na força própria é caminhar rumo ao cansaço. Precisamos de Deus. Precisamos do Espírito Santo para nos sustentar quando tudo parece pesado. O tempo que passamos na presença do Senhor nos realinha, nos faz enxergar a vida com olhos espirituais e nos lembra que o controle não está em nossas mãos, mas nas dele. E é por isso que creio que o melhor momento para orar é pela manhã, quando a alma ainda está serena, quando a mente não foi tomada pelas preocupações do dia. É nesse instante que a voz de Deus fala mais nitidamente. É sempre melhor começar o dia com oração, levando o coração a Deus antes que o peso das tarefas o leve ao cansaço. É melhor ir da presença de Deus para o trabalho
do que tentar encontrar tempo para ele depois que o dia já te consumiu. A palavra de Deus diz no livro dos Salmos, capítulo 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Se o salmista buscava o Senhor nas primeiras horas do dia, reconhecendo que a alma só se sacia na presença de Deus, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. É essencial procurar o Senhor antes que o mundo capture nossos pensamentos, antes que as preocupações tomem conta da mente e antes que o inimigo tente semear desânimo e distração. Quando decidimos buscar a Deus logo ao amanhecer, estamos dizendo: Senhor, Tu és o centro de tudo. Antes de qualquer tarefa, antes do alimento, antes de qualquer compromisso, quero estar contigo. Essa entrega é uma forma silenciosa de adoração, uma declaração de amor e dependência. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais se encaixa. O coração encontra força, a mente se acalma e o dia começa com paz. É nesse encontro matinal que recebemos direção, sensatez e discernimento para enfrentar as batalhas diárias. Mas quando adiamos esse momento, corremos o risco de deixá-lo escapar. Dizemos mais tarde e o mais tarde se transforma em pressa e a pressa em esquecimento. Assim, sem perceber, passamos dias sem comunhão verdadeira, sem renovar a fé e sem ouvir a voz de Deus. O grande perigo é esse: permitir que o mundo encha nosso coração e não deixar espaço para o Criador. É por isso que buscar o Senhor ao amanhecer não é apenas um costume, é uma necessidade da alma. É o que nos mantém firmes, sensíveis e prontos para ouvir o que Ele quer nos dizer, antes que o barulho do dia tente nos distrair. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos ensina: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus deseja que o busquemos antes de tudo, que o primeiro pensamento da manhã, as primeiras palavras e intenções do coração sejam voltadas para Ele. Aquilo em que fixamos nossa mente molda quem nos tornamos. Quando começamos o dia com oração, louvor e gratidão, passamos a refletir a presença do próprio Deus e a produzir frutos que glorificam o seu nome. O Senhor Jesus costumava se retirar para orar antes do amanhecer, longe das distrações. Ele sabia que a comunhão com o Pai era mais importante do que qualquer outra coisa. Assim, também deve ser conosco. Precisamos marcar esse encontro diário com Deus, um compromisso sagrado que não pode ser adiado nem substituído. Não deixe que as preocupações, os prazeres ou as exigências da vida sufoquem o seu espírito. Priorize o que é eterno, porque num instante a vida pode mudar e o que permanecerá será apenas o relacionamento que construímos com o Criador. Quando dedicamos as manhãs a Deus, Ele renova nossas forças, acalma a alma e nos conduz por caminhos de retidão. Mas quando negligenciamos esse tempo, perdemos a sensibilidade espiritual. Enxergamos tudo com os olhos da carne, reagimos por impulso e passamos o dia vazios, sem alimento para o coração. Mesmo quando os problemas surgem, e eles sempre surgem, quem começa o dia na presença de Deus os enfrenta de modo diferente. A paz, a confiança. Porque a alma que ora entende que Deus trabalha em silêncio, operando em nós e por nós. Ele já conhece cada detalhe do nosso dia antes mesmo que abramos os olhos. Por isso, a melhor forma de começar é perguntando: Senhor, o que o Senhor deseja de mim hoje? Mostra-me o teu caminho e dirige meus passos. A palavra de Deus nos lembra no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 9: Com a minha alma te desejei de noite,
e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei para buscar-te. É melhor renunciar a alguns minutos de descanso do que abrir mão do privilégio de conversar com o Criador. Temos acesso a Deus a qualquer hora, mas há algo especial em consagrar a Ele os primeiros pensamentos do dia. Quando o despertador toca e a primeira lembrança que surge é o nome do Senhor, o coração se alinha com o céu e o dia começa com propósito. Os primeiros atos devem ser de adoração. As primeiras palavras devem ser de oração. O primeiro suspiro da manhã deve ser uma entrega. Por isso, decida. Comece seus dias com Deus. Ele nunca deixará de ouvir o clamor de um coração que o busca com sinceridade. Oremos. Senhor Jesus, a tua palavra em Salmos, capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Pai amado, em obediência a essa promessa, coloco diante de ti todos os meus planos, sonhos e desejos. Nada quero fazer sem a tua direção. Junto com cada pessoa que ora comigo agora, apresentamos nossas famílias, relacionamentos, trabalhos e decisões. Toma o controle, Senhor. Seja feita a tua vontade em nós, não a nossa. Que o teu Espírito Santo guie nossos passos, ilumine nossos pensamentos e habite em nossos corações, para que cada atitude reflita a tua presença. Hoje, nos rendemos a ti, Jesus. Confiamos na tua fidelidade, descansamos nas tuas promessas e declaramos que o nosso dia, a nossa vida e o nosso futuro pertencem completamente a ti. Senhor, transforma os nossos pensamentos e purifica as intenções do nosso coração. Que os nossos desejos estejam alinhados à tua vontade e que a tua palavra seja o centro de tudo o que fazemos. Dá-nos coragem para resistir às tentações e firmeza para permanecer fiéis, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que nada, absolutamente nada deste mundo, roube o nosso foco, nem apague o amor que sentimos por ti. Não temeremos o que não conhecemos, porque os nossos olhos permanecem fixos em ti. Como diz a tua palavra no livro de Salmos, capítulo 112, versículos 7 e 8, não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, não temerá, até ver cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Senhor, ainda que o amanhã traga incertezas, escolhemos confiar que tudo o que o inimigo tentou usar para o mal, tu transformarás em vitória. Tu és o nosso provedor quando falta o sustento, o nosso refúgio quando vem a tempestade e a nossa paz quando o coração se agita. Ajuda-nos a viver com fé, lembrando da promessa que está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, o teu Deus, é quem vai contigo, para pelejar por ti contra os teus inimigos e para te dar a vitória. E também a confiar na verdade eterna de Salmos, capítulo 103, versículo 5. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de modo que a tua mocidade se renova como a águia. Senhor, renova a nossa fé todos os dias. Ensina-nos a testemunhar a tua bondade, a falar das tuas obras com gratidão e a transformar o choro em louvor. Obrigado pela tua graça que nos alcança e pela tua misericórdia que nunca falha. Obrigado por ouvir a nossa oração e por estar sempre perto, mesmo quando o silêncio parece dominar. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O meu maior anseio é viver continuamente na presença do Senhor, respirando sua paz, sentindo sua voz suave que acalma a alma e fortalece o coração. Quero permanecer diante dele todos os dias da minha vida, contemplando a sua santidade e encontrando refúgio em seu amor. Porque quando as aflições se levantam, o Senhor me esconde sob suas asas. Quando as tempestades rugem,
Ele me coloca sobre uma rocha firme. E quando os inimigos se aproximam, é Ele quem me faz permanecer de pé, com o coração em paz e os lábios cheios de louvor. Por isso, eu cantarei ao Senhor. Cantarei porque Ele é bom. Cantarei porque mesmo quando tudo parece desabar, a sua fidelidade me sustenta. Senhor, ensina-me o teu caminho, mostra-me a vereda da verdade e guia meus passos para que eu não tropece nas armadilhas que o inimigo coloca diante de mim. Não permitas que o medo me paralise, nem que a dor me faça duvidar. Creio de todo o coração que ainda verei a tua bondade nesta terra no meio da vida, nos dias comuns, nas pequenas e grandes vitórias que só vêm das tuas mãos. Por isso, espero em ti, Senhor. Serei forte, permanecerei firme e não perderei o ânimo, porque quem confia em ti jamais será confundido. Sim, esperarei em ti, porque o teu tempo é perfeito e o teu amor nunca falha. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe a palavra de Deus, porque uma simples mensagem pode transformar uma vida inteira.